Volta comigo, não vai por outro lugar não, fica aqui. Essa live da bênção. Vai entrando de volta aí, gente, vai entrando de volta, tá chegando de volta aí meu amigo Hernani Santos, um pastor tremendamente usado por Deus. Ai, meu Deus, Sol Fernandes, Ruth, Suelen, Adriana, Fábio, vai entrando aí, gente, Juari, Milibri, Elva, Dalva, oh maravilha. Tem gente que bota só as iniciais, GBG, só Deus sabe teu nome. Ricardo, Darling, Ricardo, vamos lá, gente. Aleluia, Santos, Denilson, Leandro, pastor Hernani Santos já está aqui e já vou dar oportunidade para o servo do Senhor. Tem tempo, pastor Hernani já está chegando, aleluia. Vamos conversar todo vapor. Ô, meu amigão! Pastor Jabes, tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, na paz. E você? Tudo na bênção, pastor. Estamos falando que é uma live vigília. Na vigília, é verdade. Está onde? Está em Curitiba? Estou em Curitiba, pastor. Estou em casa, graças a Deus. E o senhor, está onde? Eu estou em Orlando, na Flórida. Que hora é aí agora, pastor? Aqui é 1 hora menos, 10 horas. Ah, então é menos que os fusos horários aqui dentro do Brasil. É verdade, tem horário aí. Tem fuso aí que dá 2 horas. Hoje eu acho que é só uma de ponta a ponta. Mas eu estou aqui a 1 hora menos, né? Por isso que eu posso ficar até meia-noite, 1 hora da manhã daqui. Vocês que ficam sem dormir aí. É mais ou menos isso. Que bênção, pastor. O senhor está bem? Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu ver um negócio aqui. Alguém escreveu na outra live, tem um recado para o senhor, um tio de 95 anos internado. Vou procurar saber o que é isso aí depois. Hernani, que prazer te receber aqui. Hã? Pastor Josué Benção, que é o presidente da Quadrangular no Belém, está na UTI também. O senhor conhece o pastor José Benção? Sim, é um amigão. Ele e a esposa, né? Ele e a esposa. Eu soube agora à noite que ele está bem. Ele não tá grave, não, sabe? Eu soube agora à noite que ele está legal, sabe? Mas é incrível, né? É incrível como esse negócio está chegando. Em Belém do Pará, já vários pastores, presidentes de campo, no interior do Pará. Porque de início falaram que isso aí no calor não ia pegar, mas estou vendo que isso aí é o que eu falei desde o primeiro dia. O que mais se sabe é o que não sabe. Pastor, esse vírus do Brasil não é o vírus da China e da Itália, não. É um vírus do Brasil. Você acha que ele sofreu mutação aqui no Brasil? Então, esse negócio de calor aí, isso aí já não cola mais. Então, cada país está tendo a sua genética diferente. A gente tem que orar, né? Temos que orar muito. A situação parece que cada dia que passa, ela fica mais estranha, mais esquisita. Que coisa estranha, rapaz. Que coisa louca. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia do Brasil. É hora da gente clamar, da gente orar. E o que dá pena, né, Hernani, é esse uso que está sendo feito do lado político, de perturbação, ninguém sabe, cada prefeito, cada governador usa de um jeito, faz uma coisa. É triste isso, triste. Oh, meu Deus. O problema é a tal da subnotificação. Por exemplo, os estados aqui no Brasil que mais... É estranho. Que parece que os estados que mais têm efeito... Está me ouvindo? São estados... Repete aí que deu uma cortada. Os estados no Brasil que mais têm vítimas e situações terríveis são os estados contra o governo, né? Então, aqui, por exemplo, no Paraná, a situação está nos estados do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, a situação está bem controlada. Então, a gente tem que saber o que está acontecendo, é só isso. Coisa de maluco. Hernani, para quem não te conhece, você é bem conhecido no Brasil todo, mas aqui tem gente de todo lado, né? E tem gente de todas as igrejas, de todas as religiões. Eu quero que você se apresente aí, conte um pouquinho da sua história, um pouquinho, né? E também da igreja que você pastoreia, para a gente entrar num assunto que todo mundo está perguntando sobre esse final dos tempos, o que a gente
qual é a nossa opinião. Eu acabei de receber uma ligação do pastor da França, né? Um brasileiro que está lá, perguntando sobre isso. Tem a ideia aí do Canadá, juntinho com vocês. Deus os abençoe e guarde sempre. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Hernandes, sobre você. Olha, pastor, eu moro aqui em Curitiba desde 90, me ajuda aí, desde 96. Nós estamos em 2020, estamos falando aí de 24 anos. 24 anos. Então, tem mais tempo de Paraná do que de onde eu nasci, que eu sou nascido em Campinas, São Paulo, mas criado em Goiânia. E sou São Paulino também, igual o senhor e toda a sua família. Nem que eu não queira, né? Nem que eu não queira, o irmão já disse que eu sou São Paulino. Ah, não, mas o senhor eu sei que o Dayan um monte de gente aí não é não? Eu torço que ganha. Sei. Isso é conversa de pastor, rapaz. Pastor pergunta pro membro, qual é seu time? É tal. Ah, eu torço pra esse também. Mas você sabe o que aconteceu comigo? Eu era santista roxo. Aí eu fui pastorear o time do São Paulo inteiro, quando foi bicampeão da Libertadores. Eu lembro disso. Aí quando eu comecei a batizar o Retiro. Quando eu fui para o Bom Retiro, estava cheio de jogador do São Paulo lá, eu lembro disso. Eu lembro que você foi nessa época, né? Exatamente. Eu lembro Aí disso. eu comecei a ir para o jogo do São Paulo, ser o pastor do São Paulo, Tele Santana me ligava, pedia ajuda. Pastor, busca tal jogador em casa que ele não quer treinar. Era uma tribulação, né? Aí viajei para Equador, para o Chile, com o time. Às vezes, teve jogo que no intervalo eu era chamado no vestiário, sabia? 2 jogos aconteceu isso. Negócio incrível. Aí eu orava com o time e tal. E aí eu gostei de São Paulo. Aí fiquei entre Santos e São Paulo. Daqui a pouco, vários jogadores foram para o Palmeiras. E aí você tem que gostar também do Palmeiras. Do Palmeiras. Aí o Marcelinho veio para lá também um tempo. Eu ajudei muito o Marcelinho, aquele cabeça dura. E aí, pastor, o senhor tem gostado do Corinthians. Aí o Miller foi para o Corinthians também. Aí foi uma tribulação. Falei, quer saber de uma? Eu vou torcer para o Juventus ou para a Portuguesa. Não dá briga com ninguém. E aí, pastor? Aí eu cheguei aqui no Sul, em 96, e tô aqui. Você já nasceu no lar evangélico, não? Sou filho de pastor assembleiano. Meu pai é pastor da Assembleia de Deus do campo de Planaltina, DF. Né? Ele é pastor-presidente do campo lá, Assembleia de Deus do Distrito Federal. E sou filho de pastor assembleiano, sim. Quantos filhos você tem? 2 filhos. Tem uma menina de 5 e um menino vai fazer 18. Tá? No meio aí entre 17 e 18. Uau, que legal, que bom. Meu abraço para essa família linda. Estou casado há 19 anos. 19 anos. Que bênção, nego. Que bênção. Opa, agora, é engraçado. O seu ministério é entre itinerância e pastorear? Pastor, a história do pastoreado ela é engraçada, porque eu sempre fui evangelista. Eu amo ser evangelista. Mas em 2009, final de 2009, o pastor Eibe, nosso amigo pastor Eibe, que foi meu pastor por muitos anos, disse para mim que eu tinha que ser pastor. Aí eu falei para ele, mas pastor, eu sou evangelista. Ele falou assim, os grandes evangelistas também pastoreiam. Aí eu falei para ele assim, então eu vou orar por 2 anos. E pensando que ia enganar ele. E comecei a orar por 2 anos para ver se eu ia ser pastor. Quando deu início de 2012, eu era evangelista, mas congregava, era na igreja do Luciano Subirá. E aí ele ligou para o Luciano e falou assim, ó, vai tomar um café com o Hernando que eu vou ligar para vocês e quero falar com ele junto com você. Aí eu e o Luciano Subirá tomando um café e aí o Eibe liga. Falou, ó, amado, aquele jeito dele. Deu 2 anos. Falei, 2 anos para quê, pastor Eibe? 2 anos que você estava orando. Então agora o irmão tem que abrir e começar uma obra para sentir o que é ser pastor. Meu Deus, foi desse jeito? Desse jeito. Aí, junto com o pastor Luciano falou assim, então, contribuindo com essa nova fase do ministério do irmão, o irmão vai assumir uma célula que tem no interior do Paraná, aqui na região metropolitana de Curitiba, de uns 12 a 15 irmãos da comunidade Alcance, e aí eu e a minha esposa, minha sogra, fomos para lá e assumimos essa célula Aí deu 14 com a minha família. É Campo Largo, o senhor conhece Campo Largo, Paraná aqui, dali 15 quilômetros de Curitiba. E ali começamos, na época, a comunidade Alcance,
que era uma extensão da comunidade de alcance de Curitiba. Sim. 3 anos depois, nós fomos emancipados, aí virou Preciosa Graça. E aí a gente começou. Ao todo, batizamos em Campo Largo umas 1.000 irmãos. Não tem isso, que o povo procura muito. A igreja tem 7 anos. Hoje estou em Curitiba, numa igreja que tem 2 anos. E em Campo Largo, dei posse para o meu irmão há 2 anos atrás. Ele passou a ser o pastor titular da igreja, eu fiquei só em Curitiba. Então a igreja tem 7 anos. É um pouco essa história. Que bacana. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Mas continua viajando pelo Brasil, que eu, de vez em quando. Hernani está lá no Flamarion. O pastor, eu gosto demais do Flamarion, rapaz. O Flamarion, quem não conhece o Flamarion, ele não sabe o coração do Flamarion. O Flamarion é uma pessoa espetacular. Muitos anos eu vou no Flamarion, quando eu era menino ainda. Se eu ligasse para o Flamarion, se eu tivesse sem agenda do Flamarion, eu estou sem agenda, nesse final de semana, furou uma agenda, ele falou, vem para cá, Hernani. Eu ia lá e ele me abençoava, dava uma boa oferta. Nunca me disse não para nada. Eu fiz a live com ele ontem. Nunca, Flamarion, ele nunca me disse, igual o senhor também me ajudou muito no início do meu ministério também. Amém. Me abençoou muito, abriu a porta das igrejas do Bom Retiro. Eu lembro, pastor Jabes, uma vez que eu cheguei, eu não sei se foi em Alagoas, eu cheguei lá para pregar num congresso muito grande da Assembleia de Deus, cheio de DVD, aí estava o senhor, Flamarion e o Nani. E aí eu cheguei lá na Alagoas, rapaz, e o congresso foi cancelado na hora que eu cheguei no aeroporto. Ixi. E o senhor estava inaugurando a Assembleia de Deus do Bom Retiro, não sei se é lá para cima, lá na Alagoas. E quem iria pregar era o pastor Flamarion, o Nani iria cantar. Eu lembro como se fosse hoje, eu liguei para o Nani dentro do carro, aí o senhor falou assim, deixa eu falar com ele. Aí o senhor pegou o telefone e falou assim, Flamarion iria pregar. Os caras deram o nome em você aí, eu cheio de DVD, pastor. E aí o senhor tirou o Flamarion e pôs eu para pregar naquele dia. Por quê? Tem que ajudar. Aí o senhor falou assim, Flamarion, tem que ajudar quem está começando, Flamarion. O menino está desesperado, desmarcaram a agenda dele aqui em cima da hora. Eu lembro Essa foi se fosse hoje. Agora eu descobri porque ele tem raiva de mim. Nada, o Flamarion, aí o Flamarion ministrou oferta. Eu tô brincando, o Flamarion é meu. O Flamarion às vezes conta, rapaz. A gente já tem uma caminhada há muitos anos juntos, desde o início. Conheci o Flamarion quando ele aceitou a Jesus. É incrível, né? Eu tenho uns 52 anos. O Flamarion tem uma caminhada, rapaz. E ele queria ser goleiro. Ele tem 1,40 m, queria ser goleiro. Deu uma falhada aí? Caiu um pouco aqui. Caiu um pouco aqui, mas já voltou. Hernani, e essa situação voltou. do mundo, meu amigo? O que a gente fala sobre isso? Pastor, é inevitável. Eu tenho ouvido aí todos os grandes pastores, os teólogos responsáveis do mundo, todos, John Piper, o próprio Hernandes Lopes, pastor Silas, todos são unânimes em dizer que essa situação no mundo ela é sim um sinal da volta do Senhor Jesus. Como muitos outros sinais. No entanto, nunca vivemos uma coisa como essa, pelo menos a nossa geração, nunca viveu algo como esse, nessas dimensões. É evidente, eu tenho recebido muitas perguntas ultimamente sobre essa situação, perguntas muito até emblemáticas, estamos na tribulação, quem é o anticristo? Eu falei, irmão, como é que eu sei que é o anticristo? Não tem como. Mas é evidente que nós já estamos naquele período que Jesus chamou de princípio das dores. Perfeito. Nós estamos no princípio das dores. Isso aí não tem como fugir disso. Há um mês atrás, no mesmo dia, 15 vulcões, grandes vulcões entraram em erupção. Foram 7 terremotos somente no mês de março. E mais essa situação de pandemia, aquelas vespas que está do tamanho de uma mão lá na Europa, agora chegou nos Estados Unidos. São 200 milhões de gafanhotos que atingiram a Ásia. Não tem como a gente fugir da realidade que nós vivemos hoje. Nós estamos no sinal, ou nos sinais do retorno de Cristo, e é evidente que a cada dia que passa, Jesus está às portas. Não tem como fugir disso.
Verdade. Só um louco para não ver os sinais que estão aí, né? Só um louco para não saber. Aliás, eu acho que nunca foi tão fácil pregar sobre a vinda de Jesus como agora. Porque até quem não é crente está vendo que algo está para acontecer, está vendo que algo anormal. Para o senhor ter uma ideia, eu estava lá em Brasília quando o senhor me ligou. Eu estava em Brasília, eu fui lá pregar para o pastor Laudi Jair, pastor Keis da Filadélfia, que o senhor também conhece, pastor Ricardo Vasconcelos, Sim. E fui lá pregar no púlpito deles, para o povo deles, no canal deles, online. Pastor, só na igreja do pastor Laudi Jair, eu preguei três dias, 4 mensagens, que é domingo de manhã, domingo à noite, 4 mensagens sobre a volta de Jesus, as 4 sobre a volta de Jesus. E no final das mensagens, eu fiz o apelo online, falei, agora tem um número de WhatsApp aí na tela da sua TV ou do seu celular. Você vai mandar agora uma mensagem para esse celular, para esse WhatsApp, dizendo, oi, meu nome é fulano de tal e acabei de entregar minha vida a Jesus, preciso de oração. Foi mais de 230 almas, pastor. Só no pastor Laudi Jair. Gente mandando mensagem no WhatsApp. Tive com o apóstolo Paulinho Gama. Só no pastor Laudi Jair foi 160 pessoas que mandaram mensagem pelo WhatsApp, entregando a vida a Jesus. O senhor vê, o coração das pessoas virou uma geleia, virou... derreteu. Os campos estão brancos. Deus derreteu o coração das pessoas para a pregação do evangelho. As pessoas estão sensíveis. As pessoas estão sensíveis. E eu tenho pregado, pastor, se nós formos analisar, da azeitona amassada vem o azeite. Da uva amassada vem o vinho. Do trigo amassado vem o pão. Da rosa amassada vem o perfume. Deus amassou o mundo para a semente ser jogada nela. É o arado rasgando a terra, é ele que faz a ferida e é ele que cura. E essa situação é Deus quebrando o coração de pedra do ímpio, do desviado. Tem muitos que estão nos assistindo. Daquela pessoa que não volta para a igreja, está magoado, está ferido, está não sei o quê. Muita gente voltando. Desses 160 lá no Gama, que deram o nome no WhatsApp, agora assuste o senhor. Dos 160, 80% era desviado. Meu Deus! 80% eram pessoas que estavam desviadas. Não é o cara desigrejado. Porque o desigrejado é aquele que até sai da igreja, mas não cai no mundão, não cai no pecado, e diz lá que é crente. Mas tem o desviado mesmo, aquele que cai no mundão, vai beber, vai torcer pro Corinthians, vai virar mundano mesmo. É aquele que cai no mundão. Eita, se o Nani ouve um negócio desse, ele entra em crise, né? Não é só ele, não. Tem muita gente aqui no grupo aqui. Tem mesmo. Então, é aquela pessoa que realmente caiu no mundão. Essa pessoa está pondo a mãozinha dela na cabeça agora e está dizendo, poxa vida, meu pastor sempre pregou sobre a volta de Jesus e agora nós estamos tão perto. Pastor Jabes, vou dizer uma coisa para o senhor. Eu não tenho dúvida que nós somos a geração do arrebatamento da igreja. O senhor já ouviu na sua história, o senhor que já promoveu cruzada de Morcerulo, cruzada de Benihim, cruzada dos maiores evangelistas do mundo. Quantas vezes, Jim Swaggart, eu tenho vídeo aqui do senhor promovendo cruzada do Jim Swaggart no Morumbi. Quantas vezes, pastor Jabes, eu já vi o senhor, os outros evangelistas, dizendo que nós éramos a geração do arrebatamento. Eu era menino. E agora eu estou ainda com 39 anos e mais do que nunca eu acredito que nós somos a geração do soar da trombeta e Amém. Jesus está voltando. Amém. Agora, é necessário dizer para essas pessoas que estão fracas, estão afastadas, estão desviadas, que hoje, com esse coronavírus, esse isolamento, ainda dá para voltar. Mas depois do arrebatamento, não dá mais. Depois do arrebatamento, só um milagre para ser salvo. Porque a pessoa vai viver o verdadeiro isolamento social, isolamento total. Quando o anticristo assumir, como é que a pessoa vai voltar? Então, pastor. E ainda, depois do arrebatamento, ainda nós sabemos que tem 2 tipos de pregadores
que pregam sobre isso. Tem aqueles que dizem que vai ter gente que vai ter que sofrer, não aceitar a marca da besta, como o senhor disse, some lá. E tem aqueles também que são aqueles compositores daquela música, né? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Onde está a juventude dessa igreja e as irmãs do círculo de oração? É aqueles que creem na parábola das 10 virgens, que bateram e disse, não vos conheço. Como Meu foi no Deus. dia de Noé, a porta fechou para o lado de fora, acabou a chance. Então, a teologia de Tim LaHaye, dos deixados para trás, pastor, ela deixou muito crente desviado. Muita gente que está pensando assim, se eu não for arrebatado hoje, vai ter uma outra chance aí, eu vou rejeitar o anticristo. Meu irmão, não cai nessa conversa não, meu irmão. Veja, o camarada não consegue ser crente 30 anos com o Espírito Santo na terra, ele vai ser 7 anos sem o Espírito Santo. Período da ira de Deus. O diabo solto, deitando e rolando. O Espírito Santo não está presente na terra. A morte é tirada. Hã? A morte é tirada. A morte é tirada. Imagina a loucura que vai ser isso. E aí, veja, a porta hoje é estreita, mas ela está aberta. Né? Hoje nós temos milhares e milhares de oportunidades para o arrependimento e voltar para Jesus. Mas, pastor, o que me assusta é que tem muita gente que, mesmo com tantos sinais, evidências, sinais na política, porque a profecia ela tem 3 tripés. Ela é geopolítica, geográfica e geológica. Sim. Então, você tem sinais no mar, na terra e na política. Guerras, muitos dizendo que a paz e segurança, ou seja, a política está todo no essopo profético. Mesmo Exato. com todos esses sinais na política, sinais, pastor, Jesus fala no Evangelho de Lucas, a palavra que ele usa é sedições. A palavra sedições fala de rebeliões no mundo. Ou seja, os governos não se entendendo mais. Meu Deus, o que mais os crentes ou os desviados precisam mais para entender? Porque o coração do ímpio está sendo quebrantado, mas tem gente crente ainda que não está quebrantado. O que mais a gente precisa para nos quebrantarmos, nos arrepender? Eu vivo numa expectativa que a qualquer hora, a qualquer momento, a trombeta vai soar. Eu também. Nós estamos vendo essa situação acontecer, pastor, e a igreja do Senhor Jesus tem que viver. A história nos ensina que toda geração tem que viver a sua época como se Jesus fosse voltar no seu tempo, senão ela se perde. Por mais que ele não volte no nosso tempo, é saudável que cada geração espere o retorno de Cristo no seu tempo, senão ela se perde como Sodoma e Gomorra. Então eu acredito e prego que Jesus arrebata a igreja na nossa geração. Se ele não arrebatar nas nuvens, a gente morre. Também é arrebatamento. Perfeito. Perfeito. Eu ia falar exatamente isso. Por que ficar firme? Porque Jesus vai voltar de uma maneira ou de outra para você. Jesus vai voltar para mim e para você. Ou no arrebatamento, ou você parte para a glória e vai para o céu. Então, é numa linguagem bem rápida, bem objetiva, essa é a razão porque você tem que estar firme com o Senhor. Tem que voltar rápido. Ainda é tempo. Hoje ainda é tempo. Amanhã, talvez seja tarde demais. Amanhã, talvez você vá bater na porta, como a parábola das 10 virgens, e ele vai dizer, eu não te conheço. No tempo de Noé, foi a mesma coisa. Ele fazendo a arca, o pessoal zombando, brincando, né? Esse velho tá louco, que história é essa? Que esse cara tá louco, que história é essa que vai acabar o mundo com água? E quando acabou, bateram na água, mas já era tarde. Então a mesma coisa hoje. Hernani, eu quero que você fique livre, porque eu sei que o pregador ele tem uma maneira de pregar e ele tem aquilo que é mais importante, que ele gostaria de transmitir uma mensagem escatológica. Eu queria que você tivesse liberdade para falar. Pastor Jabes, desde quando começou essa quarentena, que acaba que não é quarentena, como diz o pastor Silas, é uma quarentena de Araque, mas vamos fingir que é. Desde quando começou essa quarentena, que dá aí exatos 40 e poucos dias, desde o início eu tenho pregado, fazendo live,
uma só mensagem. Hoje nós estamos vivendo um pano de fundo, um ensopo para acontecer 3 coisas nos próximos meses. Das 3 coisas, pastor Jabes, das 3 coisas, uma vai acontecer nos próximos meses. Pode anotar aí quem está assistindo a live. Eu sei que a sua live, quem assiste essa hora são os pastores, porque eu assisto suas lives todos os dias e aí os pastores assistem. Então, os amigos aí, pregadores do Evangelho, podem me cobrar o que eu vou dizer. Dessas 3 coisas que eu vou falar agora, uma vai acontecer nos próximos meses. Não estou dizendo que vai acontecer as 3, mas uma delas é certeza. Em primeiro lugar, nós estamos com um verdadeiro pano de fundo. A cama está montada para o arrebatamento da igreja. O evangelho hoje está sendo pregado no mundo todo. Eu e o senhor estamos fazendo uma live, mas Rick Warren e T.D. Jakes também fizeram uma. Michael W. Smith e Todd White também fizeram outra. Então, grandes homens no mundo todo estão fazendo seus cultos, estão pregando de forma online. Pastor, hoje eu estava na igreja, estava gravando 4 pregações para a maior igreja da Itália, que é a igreja Sabbath Church, de uma pastora, uma igreja de italianos. O senhor conhece lá. E eles vão fazer um voice-over, eles vão pôr uma voz em cima da minha voz, um italiano. Então, eu já mandei as pregações para eles, no final fazendo apelo, e essa pregação ela será dublada para o italiano e vai para a live deles. E a minha mensagem foi uma só: Itália, Jesus está dando uma oportunidade de arrependimento a vocês. Arrependam-se. E em uma das pregações eu havia dito, morre por ano 23 milhões de crianças abortadas. Pastor Jabes, olha os dados. 23 milhões de abortos por ano, 50 mil cristãos martirizados por ano. Isso é mais do que todo o Império Romano no seu auge, na época de Nero. 50 mil cristãos são assassinados por ano. Olha, o irmão que está na live agora, junto aqui conosco, você sabia quantos cristãos estão presos em cárcere hoje nos países comunistas? 400 cristãos estão em campos de concentração hoje. 400 mil cristãos estão em campos de concentração hoje. Você sabe o que é 400 mil cristãos em campo de concentração hoje? Você sabe quantos cristãos hoje fazem culto subterrâneo, em cavernas e na floresta? 250 milhões de cristãos. Nós temos no mundo 2 bilhões de cristãos entre católicos e protestantes. 250 milhões são perseguidos. 400 mil estão em campos de concentração. Existe algo no mundo que tem que parar. O assassinato das crianças, a Bíblia diz que da orla dos seus vestidos se achou o sangue dos inocentes. Então, o que nós estamos vendo hoje no mundo? Tudo, pastor, nós estamos caminhando sobre páginas da Bíblia. Nós estamos caminhando em cima de profecias. Aleluia. Então, o mais cedo possível, e eu chamo isso do clamor da meia-noite, quando a Bíblia diz, mas à meia-noite ouviu-se o clamor, saí-lhe ao encontro. E o clamor da meia-noite dito por Jesus é esse: aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Aleluia. Está chegando a hora da noiva se encontrar com seu noivo. Está chegando a hora que nós vamos encontrar Jesus nos ares. Aquele Jesus que nós nunca vimos, nós vamos vê-lo face a face. Eu não quero que Jesus volte porque o mundo é ruim. Eu quero que Jesus volte porque eu quero conhecê-lo. Eu quero vê-lo. Eu tenho saudade daquilo que eu nunca vi, mas ele está dentro de mim através do Espírito Santo. Então eu tenho pregado que nós estamos com a cama montada, pastor Jabes, para o soar da trombeta. Nunca o evangelho foi tão pregado em todo mundo como está sendo hoje. Nunca tantas profecias se cumpriram tão rapidamente. Se Jesus não voltar nos próximos anos, nós, no mínimo, tivemos um acelerar profético para muitos e muitos anos à frente. As profecias aceleraram, assim, assustadoramente somente nesse ano. Nós tivemos só na Austrália a morte de 1 bilhão de animais. Só na Austrália.
1 bilhão de animais morreram nas queimadas da Austrália. Enchentes, tsunamis, terremotos, maremotos. Quantas tragédias aconteceram no Brasil só em 2020 para o brasileiro despertar, voltar para Jesus, para o seu coração se converter a Deus. A Bíblia diz: humilhai-vos perante o Senhor. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o seu coração. Então, assim, são 3 sinais que nós vivemos hoje. Um deles vai acontecer. Primeiro, o arrebatamento da igreja. Se o arrebatamento da igreja não acontecer nos próximos meses, o senhor até brincou comigo hoje, falou: eu sou pós-tribulacionista. E eu disse: pastor, o senhor um assembleiano pós-tribulacionista, é mais fácil Jesus ter voltado. Mas se a igreja não for arrebatada nos próximos meses, é possível a igreja passar pela tribulação? Bom, a minha teologia, a sua teologia, a teologia pentecostal, crê que não. Mas, pastor Jabes, teologia está no campo da interpretação, não é matemática. Não é ciência exata. Eu posso estar errado e o pode estar errado. Então, eu digo que é meio a meio. Tudo é interpretativo. Nós fazemos as nossas contas, nós dispensacionalistas, nós fizemos os nossos cálculos, mas os planos de Deus são mais altos que os nossos. O que importa é o crente ficar preparado para agora. Quem está preparado para o retorno, para o arrebatamento, está preparado para qualquer coisa. Essa que é a verdade. Então, nós temos também um pano de fundo aí montado para a vinda futura aí de um anticristo. Hoje, na China, pastor Jabes, você não compra uma caneta mais sem um QR Code, uma identificação digital. Você chegou na China hoje, você tem uma identificação num QR Code no seu celular, digital. Ela tem 3 cores. Você não entra no restaurante sem apresentar o seu QR Code. Yeah. Você não pode comprar ou vender sem essa identificação digital. Nós temos aí, a China está eliminando esse ano o dólar do seu país. Criou agora uma criptomoeda. E isso são sinais. Hoje saiu muita coisa sobre isso. Hoje saiu uma reportagem especial sobre isso. Exato. Pastor, nós estamos vivendo hoje, um verdadeiro acelerar profético em todos os níveis. É inevitável fugir dessa verdade. Agora, em terceiro lugar, o terceiro ponto que eu acho que a igreja também pode viver nos próximos meses. Dos 3, 1. Um é certeza. Pastor Jabes, a igreja sempre viveu o seu melhor momento no pior momento do mundo. Historicamente, o pior momento do mundo sempre foi o melhor momento da igreja. Exato. Na época do Império Romano, quando o imperador Nero alumiava as ruas de Roma com o corpo dos cristãos, e Paulo estava preso porque ele foi morto pelas mãos de Nero, foi decapitado pelas mãos de Nero, para o crente, o amado irmão, entender, no pior momento da igreja foi na época de Nero, o pior momento da igreja foi em Nero. Na época de Nero, dos 14 bairros de Roma, 11 eram cristãos. Olha, para você entender, irmão, os cristãos estavam sendo queimados e crucificados e alumiando as ruas de Roma. 80% da cidade era cristã. Nem Nero, aquele louco, conseguiu parar a igreja. Só o apóstolo Paulo ganhou 14 mil soldados pretorianos para Jesus. Preso. João teve que ser exilado, porque todo mundo que ouvia João se convertia. Exato. Ele proibiu os soldados de conversar com ele, porque o soldado falava com eles por 3 minutos e começava a chorar. É o evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aleluia! Então, o mundo, a igreja, ela sabe viver num governo livre, num governo autoritário, ela sabe viver na miséria, ela sabe viver na peste, porque a igreja ela foi treinada no reino espiritual para todos os momentos. Se nós analisarmos na história, se o amado irmão puder ir para a história, você vai ver como que nasceram os hospitais. Nas pandemias, nas doenças no mundo, as pessoas fugiam das cidades e os crentes, os cristãos, corriam para a cidade. A compaixão que eles tinham pelos doentes era maior do que o medo de ficarem doentes. E aí nasceram os hospitais dentro das igrejas. Os hospitais de campanha eram dentro das igrejas.
peste negra, peste bubônica, peste espanhola, tudo. Quem cuidou do povo foram os protestantes. Aquele hospital de campanha em Nova York, que a mídia não fala. Aquele hospital é do Franklin Graham, da organização Billy Graham, da Samaritan Purse, que eles têm 5 aviões hospitais. Eles armaram um hospital na Lombardia e outro em Nova York. O legado que o Billy Graham deixou para o mundo foi hospitais. Olha ele sendo usado agora na Itália e nos Estados Unidos. E o evangelho é isso. A igreja ela não tem medo. O pior momento do mundo sempre foi o melhor momento da igreja. Aleluia. Historicamente falando, pastor Jabes, a cada 100 anos vem no mundo ou uma guerra, a cada 100 anos, ou uma peste. Ou uma guerra, ou uma peste. Vamos retroceder um pouco na história para você entender como nascem os avivamentos. Como os avivamentos vêm e como Deus levanta a sua igreja. Primeiro, Deus amassa o mundo. Porque Deus é diferente do diabo em todos os aspectos. Ele é Deus, o diabo é só um anjo caído. Agora, Satanás nos exalta para nos abater depois. O Senhor nos abate para nos exaltar depois. Yes. Então, Deus só pode usar um homem grandemente depois de quebrantá-lo grandemente. Aleluia. Revelações profundas não entram em mentes superficiais. Então, Deus tem que quebrar a carne, amassar o ego, quebrar o coração de pedra para a igreja vir, em nome de Jesus, colocar o coração de carne. Então, historicamente falando, nós temos a história de muitas guerras e muitas pestes. Até mesmo na profecia do profeta Joel, Joel 2, depois da guerra, depois da peste, depois dos gafanhotos, que o Senhor diz, depois disso tudo derramarei do meu espírito. Meu espírito. Então, João Batista veio pregando, o povo de Israel sofrendo. E qual era a peste terrível que matava? Todo mundo tinha medo dos judeus. A lepra. A lepra é altamente contagiosa. O que é que Jesus fez? Foi para a rua, reuniu, fez aglomeração, pregou para todo mundo, abraçava os leprosos e os leprosos eram curados. A lepra matava assim, ó, só de você olhar para a pessoa, ela já ficava leprosa. E essa era a peste da época, e matava a Israel pisoteada pelos romanos. E aí Jesus vem no meio desse furdunço todo. Quando é que o Espírito Santo desceu? O Espírito Santo desceu depois de um caos, de uma tragédia para o cristianismo, que foi a morte do seu Senhor. Ele ressuscita, mas ele vai embora para o céu. E aí o Espírito Santo desce com poder. Aleluia. Os discípulos estavam com seus corações derretidos. Vamos à história dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Quando Jesus parte o pão e vai embora, eles dizem, não ardiam, não queimavam os nossos corações por ele. Então, nós precisamos estar com o nosso coração em chamas por Jesus. Sabe quando é o pior momento da igreja? Normalmente, quando é o melhor momento do mundo. A igreja fica muito acomodada. Ela fica sossegada. Pastor, quantos crentes que moram perto das suas igrejas e não ia só na ceia? É verdade. A gente tinha que ficar mandando mensagem no WhatsApp, irmão, hoje é dia de culto, irmão. Quase que insistir por irmão ir no culto. E agora, gente, meu Deus, que saudade. Fizeram uma pesquisa agora. O que vão fazer depois da quarentena? Ir à igreja ficou à frente de salão de beleza. Eu fiquei admirado. Primeiro lugar. Incrível, incrível. Não, o salão de beleza perdeu. Quer dizer, as pessoas pararam para pensar a importância do congregar, a importância de estar em união com os irmãos. Mas quando tinham liberdade para isso... Não iam. Não iam. Iam só na ceia, ou uma vez por semana, ou se iam, o culto demora ali 15 minutos, já saía murmurando. Então, nós vamos nos acomodando com o conforto do mundo. É fato, pastor Jabes, que de um tempo para cá, 10, 15 anos para cá, a igreja no mundo todo viveu uma grande prosperidade. Os Estados Unidos, o senhor está aí, ele nasceu depois das Torres Gêmeas, as mega churches. Ninguém nunca ouviu falar, há alguns anos atrás, de T.D. Jakes, Elevation Church, aquela Lakewood Church, tantas grandes igrejas aí, Jensen Franklin. Depois de um tempo para cá, essas igrejas geraram um boom no mundo. No Brasil também, grandes igrejas despontaram, grandes homens de Deus nasceram. Mas
O Senhor precisa balançar a gente, despertar a gente desse sono, ou no Amém. mínimo, talvez do cochilo. Então, se nós formos parar para pensar, a cada 100 anos, olha que coisa poderosa, o senhor é melhor, mais autoridade disso. A cada 100 anos vem no mundo um grande avivamento. Historicamente, de 100 em 100 anos, nós temos um grande avivamento no mundo. Agora, se nós analisarmos, foi entre Jerônimo Savonarola e Martim Lutero que teve a peste negra. Exato. 70 milhões de pessoas morreram. O que aconteceu? O Senhor levanta o monge Martim Lutero. No século XVI, em meio à guerra napoleônica, quase a metade da Europa foi varrida por Napoleão. Quem que o senhor levanta? John Wesley, Carlos Wesley, George Whitefield, David Brenner, Jonathan Edwards. No meio da guerra entre Napoleão e o resto da Europa, o povo só comia batata. Só John Wesley ganhou 1 milhão de almas para Jesus. Em 1900, nós temos a peste espanhola, que matou 50 milhões de pessoas. Perfeito. E quantos avivamentos nós temos em 1900? Nós temos o avivamento do país de Gales com Evan Roberts, um menino de 16 anos que ganhou 100 mil almas para Jesus em 2 anos. Yes. O avivamento da Rua Azusa, com Samuel Seymour. Então, e aí vem as grandes cruzadas, o movimento da Voz da Cura, e os estádios lotados, isso tudo no século XVIII. Mas as pessoas se esquecem que no século XVIII teve uma peste que matou 50 milhões de pessoas. Não é 200 mil igual o coronavírus, não, gente. É 50 milhões de pessoas. Então, assim... E aí, o que vem depois disso? Um grande avivamento. Então, eu estou pregando isso. Se Jesus não voltar daqui a uns meses, se não entrarmos num período de tribulação daqui a alguns meses, que é possível, isso é possível, não pode dizer que não é, escute o que eu estou dizendo. A igreja vai viver o maior avivamento da sua história. Aleluia. Nós vamos viver a maior colheita de almas que nós já vimos em toda a nossa vida. Aleluia. Então, assim, por isso que o diabo está tirando proveito desse vírus para calar a igreja. Porque ele conhece a história, ele sabe que o homem, quando é ateu, numa situação dessa, ele se mata. Quem não é, corre para Deus. O ateu, ele se mata. Quem não é ateu, ele corre para a cruz. Pastor, no meio do desemprego, no meio do caos, no meio do luto, quem é ateu não aguenta. Mas temos história até de médicos ateus e gente ateu se convertendo. Mas aquele que não é ateu, que crê em qualquer coisa, o coração dele vira uma geleia, derrete. Derrete. A igreja sabe viver nessa situação, porque o evangelho é o poder de Deus para esse tipo de coisa. Aleluia. E nós não precisamos do melhor do mundo, o melhor momento do mundo para viver o nosso melhor momento. Nós somos um povo diferente. Nós transportamos o pecador do reino das trevas para o reino da luz. Nós temos um outro reino, um outro Senhor, uma outra ideologia, uma outra situação. Nós vivemos o reino de Cristo. Então, se o mundo estiver em caos, o crente está em paz. Se o mundo estiver em dor, o crente está alegre. Mesmo em dor também, ele está feliz. Eu estou pronto, pastor Jabes, para a grande colheita. Eu estou pronto, pastor. O senhor é um evangelista. Eu só viu a live e virou uma live, uma cruzada agora. Eu estou pronto para o que está vindo daqui, pastor. Escuta o que eu estou falando, me cobrem. Se Jesus não arrebatar a igreja nos próximos meses, ou se não entrar aí uma nova ordem mundial, como eles falam, vai ter um grande avivamento, sim. Não tem como fugir de uma dessas 3 coisas. Aleluia. Não tem como. Não tem como. Primeiro, a igreja, ela se voltou para o altar, pelo menos boa parte dos crentes. Se voltou para a prática da oração. E se você não se voltou, meu irmão, você precisa se voltar. Só quem estiver em oração vai sobreviver o que vem por aí. Mas a igreja de Jesus, ela permanece firme. O Senhor disse, levantarei a minha igreja e as portas do inferno. O coronavírus, governo autoritário, governo não sei o quê, governo corrupto, eu levanto a minha igreja e as portas, as leis não prevalecem contra a igreja. Aleluia! Não adianta judiciário, autoritário, governo, eles não sabem o que é a igreja.
A igreja não precisa de qualquer... A igreja tem sua própria constituição, meu irmão, é a Bíblia. A igreja tem sua própria cultura, é a do céu. E a igreja tem seu próprio governo, o de Cristo. Pastor, nós vamos viver o melhor tempo como igreja que a terra já viu. Levante-se os evangelistas. O senhor não vai levantar um John Wesley no nosso tempo, ele vai levantar milhares de John Wesley nessa época. Eu concordo, eu creio, eu concordo. É isso aí, eu concordo plenamente. Pastor Rodolfo Beltemira está aí, que é um grande evangelista, está falando aí que você é um grande profeta. Os pastores estão entrando aqui concordando, estamos declarando isso. Nós estamos vivendo um tempo de avivamento, um tempo que tem fome, é como diz a palavra, fome da palavra, fome de Deus. Algo extraordinário está acontecendo no mundo espiritual. Deus igualou todo mundo para dizer, eu sou o Senhor, eu sou Deus. Hoje não importa se o cara tem Ferrari, se tem Fusquinha, não importa. Tá telão de LED, telão de LED. Que adianta ter uma igreja linda? A minha igreja, tela de LED, equipe, não adianta nada. Eu tenho 18 livros escritos. Que adianta tudo isso agora? Perfeito. O grande evangelista está igual o pequeno agora. O famoso está igual o que não é famoso. O cantor famosão está igual o cantorzinho lá. Perfeito. Acabou, Deus nivelou tudo. E outra, pastor, uma coisa que o Senhor me disse nos últimos dias também. Se nós analisarmos historicamente no mundo, toda vez que o diabo agiu no mundo, o primeiro a morrer foi crianças. Lá no Egito, o primeiro a morrer foi crianças. Exato. Antes de Jesus, quando Jesus nasceu, o primeiro a morrer foi criança. De alguma forma, hoje as crianças estão protegidas da mortalidade. No Brasil, nós não temos ainda dados de crianças que morreram. Se tiver, pode me corrigir. Mas é assim, é quase zero a letalidade. Ou seja, parece que Deus olhou para o diabo e falou assim, fica quietinho aí, porque eu estou fazendo algo que mais tarde nós vamos entender. Mais tarde nós vamos entender o que Deus está fazendo no mundo. Meu Deus, pastor, eu estou vendo novos Billy Grahams nessa geração. Aleluia. Eu estou vendo os novos Samuel Sermos. Pastor, quando o Billy Graham morreu, eu estava indo pregar em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Olha o que o Senhor me disse, pastor. O Senhor me disse, Hernandes, você percebeu? Eu chorei, a CBN estava anunciando, morre, o maior evangelista do mundo. O Senhor me disse, você percebeu que Billy Graham morreu 3 dias para completar 100 anos? Eu falei, sim, Senhor. Pois eu vou te dizer, abriu a temporada para o grande avivamento da terra. Uau! Mas Deus só pode derramar tremendamente do seu poder depois de quebrantar. A Bíblia diz que a terra seca tem que clamar pela chuva. Ele derrama água sobre a terra seca. Se você... Sabe por que Deus desceu no Egito para livrar o povo do Egito, meu irmão? Porque eles clamaram. O Senhor disse para Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, por isso decidi livrá-los. Irmão, é hora de levantar as mãos e falar, Senhor, manda chuva, manda fogo, porque Ele está vindo com poder. Yes. Aleluia. Aleluia. O Senhor disse a mim, o Senhor disse a mim, eu vou levantar nessa geração novos Billy Grahams, novas Aimee Semple McPherson, novas Catherine Kuhlman, novos Samuel Seymour, novos Evan Roberts. É uma geração de profetas e evangelistas. E é isso aí. Aleluia. Isso aí. E não vai ser uma geração de um John Wesley, é uma geração de milhares de John Wesley. Eu creio nisso. Aleluia. Eu creio plenamente. Pessoas que estão acima da denominação, pessoas que estão acima da prisão, pessoas que estão acima do orgulho, da vaidade, pessoas que vão esquecer porque estava acontecendo o quê? Pessoas estavam se levantando e a vaidade pessoal de número de seguidores, número de like, não sei o quê. E aí começou até a pregar besteira na internet. E como está faltando referenciais, de repente a igreja ficou sem rumo. Mas eu creio e tomo posse, concordo com você, desse mover de Deus. Tem gente aqui ouvindo a gente hoje, tem gente que vai ouvir essas 24 horas dessa live e pode tomar posse dessa palavra. Quem sabe você é um deles? Quem sabe você é um dos que Deus está chamando?
Quem sabe você é um dos que, nesse momento, está tomando consciência. Deus, eu vou buscar a tua face, eu vou buscar a tua presença. E se prepare, que vem mover de Deus aí. Deus, aleluia. Moody sentou no último banco e ouviu uma mensagem que disse assim: o mundo vai ver o que Deus pode fazer com um homem nas suas mãos, um homem na sua presença. Ele declarou: eu serei esse homem, eu serei esse homem. Dwight Lima Moody. Aleluia. Eu me lembro, em 1975, eu estava em Vitória da Conquista, na Bahia, assistindo um culto na Igreja Batista. Eu estava na minha juventude e estava naquela época assim, sabe, deixa correr o barco. De repente, eu fui num culto especial em que pregou o pastor Enéas Tonini. Naquele momento do avivamento que Deus levantou o pastor Enéas Tonini. Estava no auge. Eu lembro que eu fiquei em pé lá atrás, não cabia na Igreja Batista, lá no fundo, eu fiquei quase fora da igreja. Esse homem pregou com autoridade e disse: agora eu quero aqui na frente, você que quer se jogar nos pés do Senhor. Literalmente, eu me joguei no corredor da igreja. Me joguei naquele corredor. Foi um dos dias que eu mais chorei na presença do Senhor, atendendo um chamado que foi feito no altar. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Anos depois, Hernani, pastor Enéas Tonini era o meu vice-presidente no Conselho de Pastor do Estado de São Paulo. Era um homem que... Aleluia! Aleluia! Quantas vezes eu abracei aquele homem que morreu com 100 anos de idade? Quantas vezes eu abracei aquele homem dizendo: pastor Enéas, o Senhor é uma das fontes de inspiração para a minha vida. Aleluia. Pastor Enéas interpretou Billy Graham. Yes. No Maracanã, com 150 mil pessoas. Pastor Jabes, tudo que nós vivemos no ministério, eu tenho só 39 anos, vai se repetir de novo. Eu tinha 12 anos de idade, quando a minha avó me levou numa cruzada de Morre Cirulo, em Goiânia. Morre Cirulo, o senhor sabe, o que ele tem de unção, ele tem de chato. Então o homem é muito ungido. E Morre Cirulo estava pregando, eu nunca vi tamanha autoridade em toda a minha vida. Chegou do meu lado, pastor, um moço com um toquinho no cotovelo, assim, porque ele não tinha cadeira de roda, então ele andava com os cotovelos assim, arrastando no chão. E ele ficou do meu lado. Eu tinha 12 anos de idade. Morre Cirulo estava pregando, então ele olha para aquele moço e diz algo para o intérprete. O intérprete olha para o moço e diz: ele mandou você se levantar. Eu estava do lado da minha avó no ginásio Rio Vermelho, em Goiânia. E aí um paralítico olhou para o intérprete e disse: diga para ele que eu não tenho perna. Aí o Morre Cirulo ficou mais bravo do que nunca. Diga para ele que eu não perguntei se ele não tem perna, eu mandei ele se levantar. As pernas daquele homem davam quase aqui nas costas, era tudo atrofiada, e ele andava só com os cotovelos. Pastor, eu vi como foi, marcou a minha vida, quando aquele homem foi esticando os braços, assim, as pernas dele esticando assim, ó, e um barulho como de quebrando osso, assim, ó. E o rapaz ficou em pé e começou a correr. Aquele ginásio estava lotado, multidões de pessoas indo aos pés do Senhor, entregando a vida a Jesus. E o coral cantando: estou seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Para trás não volto. Eu estava lá, Hernani. O senhor estava lá no ginásio em vermelho, pastor? O senhor andava com esses homens. Vou dizer uma coisa, senhor pastor. A minha vida nunca mais foi a mesma. Marcou a minha vida. O Senhor falou para mim: isso tudo vai acontecer de novo. Gente, essa situação não é para matar a igreja. Aleluia. Essa situação não é para calar a igreja. Essa situação é para avivar a igreja, para despertar a igreja, para levantar o povo de Deus para um grande, o maior e o último avivamento da terra. Yes. Aleluia, igreja do Senhor Jesus. Será que você não percebeu que Deus está mandando uma mensagem para nós? Não adianta o seu status, a sua igreja é grande, mas nessa situação ela ficou igual a de qualquer um. Foi a primeira coisa que Deus me falou, Fernando. Foi: Deus igualou todo mundo para que o nome dele seja glorificado, para que ele seja conhecido como o grande, o onipotente, o poderoso. Ele é. Todo mundo está aqui nesse nível, ó. Não importa o seu saldo bancário, não importa o seu carro, não importa se você mora num palácio ou numa choupana, não importa.
Você está dentro de casa com medo da morte. Com medo da morte. É verdade. É só a misericórdia do Senhor. Eu estou numa expectativa muito grande, pastor. De qualquer maneira, a igreja sai ganhando. Se Jesus voltar, a igreja ganha. Se a igreja for arrebatada daqui 2 meses, ela sai ganhando. E se tiver um grande avivamento, ela sai ganhando. Eu estava assistindo ontem, pastor, um filme, está no YouTube, eu quero indicar para você, se chama Torturados por Amor a Cristo. Torturado por Amor Já a Cristo. assisti esse filme, é impressionante. Lá da Romênia. A Romênia Já assisti. é da Romênia? É da Romênia? É da Romênia. Do comunismo russo que invade a Isso. Romênia. Pastor, uma coisa me marcou demais. Vale gente. a pena assistir, Torturado por Amor a Cristo. Pastor, eu parei, ontem eu disse para minha esposa, falei, meu Deus, como eu preciso rever meu cristianismo, Jesus amado. Como Deus tem falado comigo, que Ele tem preparado a sua igreja. A gente tem que analisar. A igreja precisa voltar ao simples, ao evangelho puro, simples, pastor. O que esses meninos estão pregando na internet, meu Deus do céu? Que loucura! O ego é uma mistura. Agora já descredibilizam a Bíblia. É uma coisa, não tem mais filtro no que eles falam. Mas o Senhor está dizendo para nós, volte para o evangelho simples. Sabe aquela mensagem que a gente prega, 30, 40 minutos, faz o apelo, vem a multidão na frente, entrega, depois vamos orar pelos enfermos, aí manifesta um demônio lá, a gente expulsa. Esse evangelho de Davi Miranda, esse evangelho de Bernard Johnson, esse evangelho de Moisés Cerula, esse evangelho de Enéas Tognin, esse evangelho, gente. Aleluia. Papai, meu pai costumava dizer isso, meu filho, não se esqueça. Aleluia. O evangelho é beabá. Papai sempre falava isso para mim. Meu filho, não invente. O evangelho é beabá. A Assembleia de Deus é o que é no Brasil, a maior denominação do país. Começou com 2 homens, Daniel Berg e Gunnar Wingre. Daniel Berg só sabia pregar uma coisa. Jesus é bom, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Às vezes levavam ele para pregar em reunião de ministério, de obreiro. Aí ele começava com essa mensagem. Ele era um homem muito simples. Olha o resultado aí. Tem gente inventando muita moda, tem muita gente pregando, está preocupado com o que a Bíblia não diz e não prega o que a Bíblia diz. Vou repetir. Tem gente querendo pregar o que a Bíblia não diz e está esquecendo de pregar o que a Bíblia diz. Jesus foi a pessoa mais simples que teve. A mensagem de Jesus foi simples. O evangelho que impactou a igreja em Atos dos Apóstolos foi o evangelho simples. O apóstolo Paulo, que poderia, se arvorar do conhecimento, da intelectualidade criada aos pés de Gamaliel, ele disse, ei, eu quando fui ter com vocês, não foi em sublimidade de palavra, mas foi em demonstração de espírito e de poder. Aleluia! É disso que nós precisamos. Nós precisamos voltar, pastor, às veredas antigas. Aleluia! Nós precisamos voltar Aleluia. às veredas antigas. Eu acho que vai cair a live em alguns minutos, pastor. Será? Em 1 minuto e meio vai cair a live. Não brinca, rapaz. Olha aí no seu relógio. Pode ser que o meu esteja... Mas eu acho que a gente não pode deixar de fazer uma... Não, a gente volta. Irmão, você que está vendo aí a live, a hora que ela cair, pastor, eu acho que é melhor o senhor finalizar ela, que aí ela fica no seu história e a gente já volta de novo. 30 então. segundos. Isso.